Carol, olha só, o Donald Trump, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e vai encontrar um país bem diferente de quando assumiu a Casa Branca em 2018. Com os novos desafios econômicos, o protecionismo pode aumentar? Essa é uma pergunta e uma dúvida, né, que fica. E o que isso pode significar para o agronegócio brasileiro, que exporta para vários países, insumos para os Estados Unidos? Quem responde essa pergunta é o consultor de agronegócio e o nosso colunista Celso Ricardo. Deixa eu traduzir um pouco essa pergunta, que eu acho que ela ficou meio confusa, esse texto, mas é o seguinte. A maior preocupação, Celso, é que se o Trump adotar o que ele falou na campanha, um protecionismo maior, taxações maiores contra a China, o Brasil pode tirar proveito disso? E a Rússia, como é que fica nessa história, em guerra? Bom dia, Celso. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valteno. No início da matéria, tu fez uma colocação perfeita. Donald Trump, ele vai assumir um país totalmente diferente de 2018. Essa marca protecionista de Trump é uma marca registrada e faz parte dos pronunciamentos dele. Mas se nós levarmos em consideração alguns fatores internos dos Estados Unidos, hoje, considerando somente das fronteiras para dentro, eu acho que essas medidas e essas afirmações, a partir do dia 1º de janeiro, elas vão começar a ser mais moderadas. E por isso que eu vejo que o Brasil não pode criar uma expectativa muito forte e nem tampouco deixar de pensar e nessas oportunidades que pode acontecer, com muita responsabilidade, mantendo um planejamento interno para que qualquer mudança no cenário internacional não venha nos trazer mais prejuízo. E essa questão de Trump com a China, levando em consideração esses fatores internos, e um deles foi a disponibilidade que ele teve de capital, considerando os 60 bilhões de dólares que ao longo do governo dele ele teve que oferecer aos produtores, que hoje já será um pouco mais delicado. Eu acho que essas questões com a China, as probabilidades do Brasil ter grandes oportunidades comerciais, levando o mercado internacional como ponto para nós, eu acho que a partir do dia 1º de janeiro nós vamos ver um outro cenário, outras condições, e por isso que o Brasil já não pode projetar grandes possibilidades de mercado, porque isso vai criar uma euforia, principalmente no produtor, e nós podemos ter, sim, uma certa decepção junto ao mercado internacional que pode nos trazer prejuízos. Celso, e quando nós falamos dos nossos parceiros da Rússia, a Rússia fornece bioinsumos para o Brasil, isso pode ser afetado, pode atrapalhar? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o Brasil segue com boas relações no mercado mundial. Eu acho que para nós não vamos ter problemas. Até a gente viu um certo pronunciamento do Putin com relação a Trump. Eles tiveram algumas colocações, mas eu acho que para o Brasil nós não devemos ter nenhuma preocupação com relação a esse fornecimento dos insumos por parte da Rússia. Em relação à Europa, porque veja só, nós estamos falando de protecionismo, protecionismo do Trump, mas protecionismo mesmo é o europeu, para cima da gente. A gente vive aqui tentando, agora mesmo nós estamos aguardando a decisão do Parlamento Europeu sobre a questão da lei antidesmatamento. O Trump já disse que não vai botar dinheiro na Europa para fazer guerra. Então, o que a gente observa é de que forma nesse tabuleiro, quando você pega e mexe o Trump aqui como vencedor, aí são várias jogadas que tem. Tem a jogada para a Europa, tem a jogada para a Rússia, tem a jogada para a China. Com a Europa, como é que você vislumbra esse cenário? Eu acho que tudo vai depender muito de um posicionamento interno nosso. Como nós vamos nos colocar? A gente sabe que o mundo, em termos gerais, em termos de alimentos, tem uma dependência daquilo que é produzido no Brasil. A Europa está com esse projeto da lei do desmatamento, mas a gente viu que nós podemos acompanhar que eles foram muito incisivos recentemente com relação e eles deram um passo atrás, entendendo que muita burocracia, muita exigência poderia causar problemas internos para a Europa, até considerando o mundo como um fornecedor de alimentos. A lei do desmatamento, ainda no Brasil, ela está nos oferecendo um certo número de pontos de interrogação. E esses pontos de interrogação a nível governamental ainda não foram resolvidos. Então, como que a Europa vai nos exigir um posicionamento, sendo que nós temos esses problemas que hoje são direcionados somente ao Brasil, pelo mundo afora?
Então, a Europa, em termos de necessidade de alimentos, depende do Brasil, e eles quiseram impor a nós, né, uma lei anti-desmatamento e deram um passo atrás. Os Estados Unidos, com o Trump, agora realmente tendo acesso na transição sobre como está os Estados Unidos, eu tenho certeza que ele também, como eu disse antes, vai ser mais moderado e vai dar um passo atrás no seu pronunciamento. Eu acho que guerra comercial, como foi em 2018, o mundo, tendo uma ideia e uma necessidade por fornecedores de alimentos, não vai criar barreiras para o Brasil que vão nos causar problemas. Agora, o posicionamento do Brasil, em termos de destaque no mercado mundial, precisa mudar. Nós precisamos levar à frente tudo isso que nós temos de pontos positivos para mostrar para o mundo que nós não somos esse bicho de 7 cabeças e que a nossa importância no cenário mundial, em termos de produtor e também, né, de fornecedor de alimentos, ela é imprescindível para o mundo de uma maneira geral, mas aí é como eu disse, vai depender muito da posição do Ministério da Agricultura, do ministro, do governo federal, para poder levar essas condições que nós temos hoje, que são positivas e que o mundo precisa, né, começar a considerar, porque se começarem a impor barreiras para o Brasil, com certeza o fornecimento de alimentos e as dificuldades para os demais países vai ser muito grande. Celso, e quando a gente fala sobre a questão climática, né, nós temos vários eventos climáticos, aconteceram alguns neste ano, e o Trump, isso não é tanta prioridade na agenda dele, né? Como que isso pode afetar o Brasil? Tem essa possibilidade? Carolina, eu acredito o seguinte, os efeitos climáticos, as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. Isso eu acredito como um ponto definido, né? Agora, o Brasil precisa olhar o nosso país das fronteiras para dentro e oferecer condições melhores de produção e preservação. Nós sabemos que nós temos condições de dobrar a nossa produção até de alimentos com a área que nós temos hoje disponível para tal operação. O que nós precisamos é fomentar, orientar, acompanhar, né, e estimular essa produção, considerando, sim, de maneira importante a preservação do meio ambiente. Agora, nós sabemos que todas as decisões que Trump puder, né, e que vai tomar, elas podem ser positivas ou negativas em termos de influência para o mundo. As considerações, aquilo que ele acredita ser importante, elas podem ter uma influência, sim, e isso pode mudar o cenário mundial a médio e longo prazo. As questões climáticas, de uma maneira geral, não podem ser desconsideradas por ninguém. Nós estamos vendo aí baixa rentabilidade, produtividade sendo colocada, né, à prova, né, as lavouras, principalmente essas empresas que a gente diz de céu aberto, que são as propriedades rurais, vêm sentindo muito essas questões climáticas, e o Brasil não tem políticas públicas específicas que levem, né, em consideração a própria questão do seguro rural, seguro agrícola. Nós temos muitas coisas para resolver internamente. Tudo aquilo que Trump adotar pode influenciar o mundo, mas eu acho que o Brasil, como um país importante na produção de alimentos, tem que começar a se proteger, né? Começar a tomar medidas e ações para que o produtor rural brasileiro, o agro brasileiro, tenha condições de manter a sua produtividade. E um ponto importante, né, em destaque no mercado mundial, e depois que Trump realmente tomar as suas ações, nós vamos ver internamente o que isso vai nos afetar. Claro, e acho que aí tem a ver com a nossa possibilidade, capacidade de ser pragmáticos, né? Enfim, os Estados Unidos são parceiros, são nossos parceiros, é uma relação de 200 anos. Não interessa para nós ficar comprando briga, nem lá nem com a Argentina. Se o Lula tem problema com o Trump, tem problema com o Milei, que essa questão fique no campo, sei lá, das preferências pessoais, mas no comércio, a Ana Amélia, a senadora Ana Amélia sempre diz aqui, amigos, amigos, inimigos, inimigos e negócios à parte. Eu acho que nós não podemos comprometer a nossa capacidade. O Brasil é um país que tem muito a crescer ainda. Muitos acreditam que nós chegamos num nível de posicionamento e destaque mundial que eu acredito que ainda não chegamos. Nós temos inúmeras dificuldades internas, nós temos custo de produção muito alto, nós temos que resolver os nossos problemas. Se nós conseguirmos atuar de maneira incisiva sobre o que de fato está nos causando, né, problemas que diminuem a nossa competitividade no mercado mundial, eu acho que aí boa parte dessa influência negativa que pode acontecer não vai nos afetar. Eu acho que agora um olho, né, lá fora, mas as medidas e as ações estão concentradas ou precisam estar concentradas aqui dentro. Pequenas, médias e grandes propriedades
passam por inúmeras dificuldades, e aí eu falo de resultado final, viabilidade. E eu acho que quando o Brasil se preocupar em produzir alimentos, comercializando esses alimentos dentro do Brasil com margem de lucro, e aí sim nós vamos ver um cenário mais promissor lá fora, que vai aumentar a nossa competitividade. As ações, por exemplo, de Trump, podem nos oferecer benefícios, né? Pode nos oferecer situações positivas. Mas o resultado final vai depender muito do Brasil em termos de posicionamento interno. Se nós estivermos bem resolvidos e atuando de maneira concreta dentro, né, do setor primário e secundário, aí nós vamos ser competitivos, fortes, e nós vamos ter, sim, uma posição de destaque no mercado internacional e até de influência com relação a essas medidas que o próprio Trump pode tomar. Os Estados Unidos é um parceiro, a China é um parceiro, a própria Rússia é um parceiro brasileiro, então nós precisamos nos posicionar sem radicalismo, sem posicionamento político externamente falando, porque nós não podemos romper nenhum tipo de relação, porque aí sim nós podemos estar, né, levando o nosso setor, principalmente no mercado internacional, para uma situação muito ruim. Celso Ricardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós sempre falamos aqui, eu sempre defendo que não é a questão da neutralidade, mas do equilíbrio nas relações com os nossos parceiros. A Rússia oferece insumos, nós vendemos para os Estados Unidos, a China compra da gente, nós não queremos perder esses mercados. Obrigado pela sua participação, estamos caminhando aí de quarta para sexta-feira, com um feriado na sexta. Desejo para você aí um resto de boa semana, tá? Nós. Obrigada, Celso. Obrigado, Valteno, Carolina, um abraço para vocês aí.